Oi gente, eu sou Maria Luísa e hoje eu vou resolver mais uma questão do capítulo 22 do livro do SAIS. Esse capítulo fala sobre equações trigonométricas. Essa questão, ela quer saber qual é o menor valor positivo de x para o qual aquilo ali acontece. 9 elevado a menos cosseno de x é igual a 1/3. Bom, à primeira vista você pode se assustar um pouco com essa questão, porque o cosseno ele está no expoente, geralmente ele não aparece assim, mas a gente vai manipular um pouco isso para ver o que acontece. Bom, geralmente essas questões que são equações exponenciais, ou seja, que a variável está no expoente, o que a gente tenta fazer? A gente tenta deixar todo mundo na mesma base. E aqui é possível fazer isso, porque o 9 é 3 elevado ao quadrado, não é? E 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1, né? Quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto a base e mudo o sinal do expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1/3. E por que eu estou falando isso? Porque olha o que acontece quando eu substituir essas coisas aqui na minha equação. No lugar do 9, eu vou colocar 3 ao quadrado, elevado a menos cosseno de x. E no lugar do 1/3, eu vou colocar 3 elevado a menos 1. Isso aqui eu posso usar aquela propriedade da potência de potência, isso é 3 elevado a menos 2 cosseno de x, igual a 3 elevado a menos 1. E aí o que acontece? Aqui eu tenho aquela equação exponencial, né? Está na mesma base, então eu posso igualar os denominadores. Então eu tenho o quê? Que menos 2 cosseno de x é igual a menos 1. Então eu posso passar esse menos 2 dividindo, vai ficar que cosseno de x é menos 1 sobre menos 2. Então, o que vai ser o cosseno de x? Vai ser 1/2. E aqui eu não preciso fazer aquela análise toda do ciclo trigonométrico, falar que isso é π sobre 6 mais 2kπ. Não preciso fazer isso. Por quê? Porque olha o que a questão pede. Ela pede o menor valor positivo que isso acontece. Então, basta pegar o menor. Bom, eu sei um arco cujo cosseno é 1/2, né? É só eu fazer aquela minha tabela dos arcos notáveis. Eu tenho o 30, o 45 e o 60, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, aqui eu tenho 3, 2, 1. Aí divido todo mundo por 2 e tiro a raiz do 2 e do 3, né? Montei rapidinho aqui minha tabela dos arcos notáveis. Que o cosseno é 1/2? É o ângulo de 60 graus, né? Percebe que quando é 60 graus, o cosseno é 1/2. Então, eu tenho que o meu x vai ser igual a 60 graus. E aí, por que foi importante ele falar que é o menor valor positivo? Justamente por aquilo que eu disse, as análises do ciclo trigonométrico. A gente tem que no eixo dos cossenos, esses dois arcos aqui, eles vão ter o mesmo cosseno, né? Então, aqui o arco de 60, esse arco aqui é o de 300 graus. Então, ele também tem o mesmo valor de cosseno. Aí também o arco de 60 mais 360, que é o de 420, ele também vai ter o mesmo valor. O arco de menos 60 também vai ser o mesmo valor, mas ele pediu o menor valor positivo, então vai ser 60 graus. Mas você vai ver nas alternativas que não tem 60 graus para marcar, né? Isso aqui está tudo em radiano, então a gente vai ter que transformar em 60 graus em radiano. Mas isso é super tranquilo também, porque você deve saber a relação que π rad equivale a 180 graus. Mas essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, se eu multiplicar uma por 2, a outra vai ser multiplicada por 2. Se eu dividir uma por 4, a outra vai ser dividida por 4 também. E percebe que do 180 para chegar no 60, basta dividir por 3. Quando eu pego 180 e divido por 3, isso aqui dá 60. Então, se eu dividir aqui por 3, aqui eu vou dividir por 3 também. Então, vai ser π sobre 3 rad. Ou seja, eu tenho que esse meu x ele é igual a π sobre 3 rad. Qual a alternativa correta? É o item C.